Spoiler, né? Ai, já deu. Hello! E aí, gente? E Tudo aí, bem? casal? Beleza? Joia? Só, Vocês, só, como é que estão? só tô ouvindo barulhinho de grilo Tudo aí. Eu acho bem. que é madrugada aí, hein? Aqui é, cara. Aqui são 4 da manhã. 4 da manhã, Olha caraca. só. Que isso, hein, gente? Obrigada aí por ter aceito o convite para conversar com a gente esse horário. Não, obrigado a vocês aí, cara. Tá Meu olho tá Ca- um pouco inchado, ó. A Lara foi atacada por um inseto ontem aqui. Ela tá com o olho inchado. Ai, Ah, meu mas tá Deus. tudo bem, né? Tá tudo bem. Faz parte de morar no Ma- meio do mato. Cara, que legal. A gente vai. Vem cá, vocês estão ouvindo muito o vento bater no microfone ou tá bom? Não, tá de boa. Tá bem Ah, então bom. ótimo. É porque o vento está bem forte aqui. A gente imaginou que pudesse estar atrapalhando um pouco. Mas que bom que tá tudo certo. Gente, que bom que vocês estão aqui com a gente. Primeiramente, é um prazer trocar uma ideia com vocês. Eu tô há muito tempo para mandar uma mensagem para vocês, convidando para nossas lives aqui sobre missão e voluntariado. Porque desde quando começamos a seguir aí, a gente criou uma identificação muito grande com o trabalho, né? Que vocês têm feito. E, cara, não é para qualquer um. Tá no meio da floresta, do outro lado do mundo, longe da família, perdendo evento familiar. A gente sabe como é que é isso. Lógico que a gente morou numa cidade grande lá em Dhaka, 166 milhões de pessoas, muita gente por metro quadrado, diferente de morar no meio da floresta. Mas mesmo assim, o desafio aí deve ser realmente complicado. Vamos lá. Quem são vocês? Qual é o nome de vocês? Onde vocês estão? Conta um pouco pra gente. De onde vocês são, Ok, né? tá bom. Meu nome é Charles. Essa é a Lara. Bom, eu era advogado. Não me considero mais agora. A gente trabalha em tempo integral como missionário. A Lara era fisioterapeuta e a gente é do Rio Grande do Sul. A Lara é nascida na região das Missões do Rio Grande do Sul, lá, gaúcha missioneira. Eu sou lá da campanha, a gente é gaúcho mesmo. Raiz, Mas a raiz. gente, Gaúcho raiz, raiz. mas a gente foi criado, a gente cresceu na região metropolitana de Porto Alegre ali, e a gente se conheceu por ali também, né? E a gente estava lá, estava tudo certo, tudo tranquilo. A gente Acho tem que 2 anos depois. casado. A gente se casou em 2000. Não, a gente tem mais agora. Ah, ô. A gente Não. tinha 2 anos quando a gente veio. A gente se casou em 2016. Perde a noção do tempo, né, na missão. Mas enfim, a gente estava lá, de boa. Acho que depois a gente vai contar melhor a questão de vir para cá, mas a gente está aqui trabalhando com crianças, né? A gente está Que aqui, legal. crianças e adolescentes. Pessoal mais jovem, assim. A gente está no país Papua Nova Guiné. Algumas Que pessoas legal. pensam que Papua fica na África, né? Porque o país Guiné lá na África, então é bem comum que as pessoas Sim. pensem. A Mas gente sempre fala, É. Papua Nova Guiné na Oceania, porque isso é bem normal. Aham. Papua Nova Guiné é uma ilha, uma ilhazinha, não muito pequena, na verdade, fica acima da Austrália. Né? Fica Legal. acima da Caramba. Austrália e abaixo ali da Ásia, né? Da China, dos países grandes asiáticos ali. Ah, faz fronteira terrestre com a Indonésia. Exatamente, faz a única fronteira terrestre de Papua Nova Guiné é com a Indonésia. Mas não é com a Indonésia boa, lá de Bali, é com o pedaço que embaixo da Indonésia. Mas é isso. A gente está aqui, a gente está no meio de uma tribo chamada Gogodala. Né? A Papua Nova Guiné, só um parênteses aí, ele é o país mais diversificado do mundo. São falados Ah, é? mais de quase 900 idiomas aqui dentro. Que isso? Mais que a Índia, gente. Eu achei que a Índia fosse a mais. Não, aqui é o país mais diversificado. São falados aqui 848 idiomas. E eles têm 4 idiomas Caraca. oficiais no país. 4 E idiomas. vocês conseguiram aprender um pouco de alguns deles? Então, a nossa comunicação básica aqui é o inglês, né? Porque um dos idiomas oficiais do país é o inglês. Então a gente fala inglês com todo mundo de boas, assim, eles entendem de boa. A maioria fala de boa também. Mas a gente está tentando aprender aqui o idioma local, que é o Gogodala. Aqui na tribo eles falam, né, o dialeto Gogodala. Sim. É uma língua que é falada só por 40 mil pessoas no mundo. Então, Caramba. assim, é bem difícil, ela não tem muita conjugação, não tem. E não existe um dicionário, ela não é muito escrita, ela é uma língua falada. Então, assim, é muito difícil tu conseguir sentar e estudar. Não, tu tem que aprender falando com os nativos, porque senão não... É difícil. É passado de... E eu venho de uma cultura de estudo que eu tenho que sentar, estudar, escutar. Aham. Então é muito difícil aprender. Pra mim, o Charles é mais fácil. Ele tá falando muito mais do Godala que eu, mas pra mim é bem difícil. Muito mais, mas não muito mais. Assim, muito mais. A gente acaba aqui
o que acontece com a gente aqui é que a gente acaba relaxando um pouco por causa do inglês, né? É muito mais fácil, assim, o inglês agora acabou se tornando a nossa zona de conforto. Então, assim, a gente... Sim. Por exemplo, tem um casal de americanos que mora aqui, que são os líderes do projeto. Eles estão aqui há 14 anos. E eles nunca Caraca. aprenderam o Gogodala por causa do inglês. Né? Porque eles conseguem se comunicar em inglês aqui e tudo mais, né? Sim. Mas é aqui. Então, assim, já é um país bem isolado. O país em si já é uma ilha, não é? Mas a gente ainda está no interior dessa ilha. Aqui é a região Gogodala, que fica nas florestas do Sagu, do Seigo, né? Que não é bem o Sagu do Brasil, é outra coisa. São palmas. Aqui é um dos lugares mais remotos do planeta, né? Pra vocês terem ideia, a gente vai... A gente faz compras no supermercado aqui só de 6 em 6 meses. Então, Nossa. a gente tem uma pantry aqui embaixo, como chama? Dispensa. Uma dispensa aqui embaixo, que é igual um barzinho, assim, tá? Tem de tudo ali para 6 meses. O navio traz as coisas, a gente vai, né? A gente tem que pegar 2 aviões para ir. Um filme, assim, cara. Um avião pequeno desse que pousa na água. Nossa. Cara, E a gente que faz- sensacional. Mas é pra vocês que vocês têm esse barzinho aí de comidinha ou tipo a tribo toda se junta e faz as compras? Não, esse é só pra gente. Eles não têm contato com quase nada do mundo ocidental, assim. Eles Entendi. têm uma vida extremamente saudável, na verdade, né? Sim. A gente já tem uma vida tenta ter uma vida bem saudável. A gente é vegetariano, né? A gente já não consome muito açúcar, já tenta ter uma vida saudável, mas eles têm uma vida completamente saudável aqui. Embora eles comam carne diferente, a gente tem comido peixe também, né? Mas eles comem tudo natural, assim, cara. É tudo que vem da terra ou que vem da natureza, né? Então, assim, você vê os caras aqui, os nossos amigos aqui, eles são tipo guerreiros mesmo, assim. Eles têm um corpo mega chapado, assim, mega São forte. tipo os crossfiteiros, só que sem Exatamente, a gente até brinca, assim, eles são tipo os crossfiteiros do Brasil, assim, os caras fortes, assim. Mas aí, ó, tá vendo aí? Olha o tamanho desse cara, meu. Eu não sou um cara tão pequeno, né? Eu tenho mais de 1,80 de altura e tal, e olha esse cara é enorme. Caraca, sensacional. E deixa eu perguntar pra vocês. Eu lembro quando vocês... Eu gosto muito do texto que vocês postam, a linha de raciocínio sobre missão, e realmente é algo que faz a gente refletir muito, né? Eu comentei, na verdade eu li, comentei até com a Karine, de um texto que vocês escreveram sobre Covid aí, né? Que vocês têm muito a aprender com esse povo do que vocês repassarem. Tipo, eles não precisam saber que existe um vírus mundialmente, porque eles já vivem uma vida saudável, uma vida tranquila, né? Conta um pouco pra gente como tá essa situação nessa ilha remota aí, a respeito dessa pandemia mundial. O Covid aqui foi uma situação, não dá pra dizer engraçada, né? Mas foi uma situação diferente. Curiosa. Curiosa, exatamente, que é melhor. A gente aqui não teve a experiência, a gente sempre comenta sobre isso. Quando a gente voltar para o Brasil, ou quando a gente voltar para o Ocidente, que seja, a gente vai ter que se reacostumar a viver, né? Porque a gente perdeu aqui toda essa questão da pandemia. A gente não sabe o que é ir num supermercado de máscara, ter que higienizar as coisas. A gente não tem máscara, a gente não sabe o que é ter que pegar de um lugar e higienizar as coisas antes de voltar. A gente provavelmente nem tem anticorpos para isso, né? A gente vai ter que voltar. Mas assim, o que aconteceu aqui foi o seguinte, já é um povo isolado. Né? Pouquíssima gente vem para cá ou sai daqui. Então começaram a chegar notícias do Covid através da gente, dos nossos familiares do Brasil, ou dos americanos aqui também nos Estados Unidos, que as coisas estavam ficando piores e piores e piores. E aí o governo aqui, federal aqui de Papua fechou os aeroportos, fez o lockdown, foi um dos primeiros países a fazer o lockdown. Né? É por isso que hoje não tem caso de Covid em Papua Nova Guiné. Tem 2 casos isolados lá na capital, uma coisa assim. São 8 casos agora. Deu uma subida. Mas porque gente vem da Austrália. Mas assim, praticamente não tem o corona aqui. E aí, o que aconteceu foi assim, eles começaram a fazer o lockdown no país, né? E aí os nossos líderes aqui do projeto, eles são meio que os representantes do governo aqui, algo assim. Porque eles estão aqui há muito tempo, o governo tem contato com eles. E a gente é responsável por algumas questões de saúde aqui nessa região, né? A tribo Gogodala são aproximadamente 40 mil pessoas, não é uma tribo muito pequena. Então, Sim. A gente tem que ir de vilarejo em vilarejo para falar com as pessoas sobre essa questão de saúde e tal. E um dia a gente teve um encontro com os líderes, né? Que são as pessoas que iriam difundir melhor essa ideia entre o povo. Então, são fluentes na linguagem e tal. E eu tava lá falando isso pro povo, passando a mensagem sobre o Covid, sobre a questão de lavar as mãos, distanciamento social, tomar sol,
ar puro, questão de comer alimentos saudáveis. E aí, quando eu tava falando isso, eu me dei conta que isso são eles. Sou eu quem tem que aprender isso com eles, né? Eles tomam ar puro todo dia, sol, comem somente comida saudável, eles têm já um distanciamento social. É uma gente que tem um hábito de limpeza de corpo, assim, de se manter limpo muito, muito forte, né? Eles tomam banho no rio 3, 4 vezes ao dia. Então, assim, a gente tem mais a aprender com eles nessa questão do que ensinar. Então, Sim. foi muito interessante. Eu acabei, assim, eu tava falando isso lá no dia, e quando eu me ouvi, quando eu me escutei falando isso, eu falei assim, não, gente, quer saber? Vocês têm que continuar vivendo como vocês estão bem. Então, Nem precisa continue saber. aí. É só continuar o que vocês estão fazendo. Foi. Cara, que legal. Eu passei aqui algumas fotos de vocês. Eu tô curioso a respeito das mulheres aqui, né? Elas não usam sutiã, nem blusa, nem nada, né? E como foi aí pra mulher da relação, né, desse casal olhar a situação, e também pro homem, né, porque é uma situação meio embaraçosa, porque você tá acostumado a ver mulheres, enfim, vestidas. Como foi no início, assim? Conta um pouco pra gente sobre essa cultura delas. Na verdade, hoje em dia, pra gente é super normal, assim. Hoje em dia é A gente tranquilo. só tem que cuidar quando voltar pro Brasil. Não querer fazer topless lá. Não, mas na verdade, assim, já tinham nos avisado isso, que aqui não existia isso de... Na verdade, o peito não é nada sexual pra eles, assim, é uma coisa bem... A gente passou Natural. pelo treinamento da EFM. É o corpo. A gente passou por esse treinamento da EFM lá em Barron Springs. Lá com os professores da Andrews e tal. Um treinamento é considerado hoje um dos treinamentos um dos melhores treinamentos de missão transcultural do mundo, assim, né? Uhum. E lá tinha um cara que é o Dale Goodson, que ele é o cara de missão transcultural hoje, vivo. E esse cara foi missionário aqui em Papua por 12, 14 anos, muito tempo, né? E ele contou pra gente uma história de quando o príncipe Charles veio aqui há uns anos atrás. Aqui fazia parte do reino, né? Do Império, Reino Unido. Inglês, do Reino Unido, há um tempo atrás, da Commonwealth. Eles tinham lá esses países aqui e tudo mais, né? Então, o príncipe veio aqui e eles estavam preparando as visitas e veio alguns líderes religiosos mundiais também, mais conservadores. E o que eles fizeram? Eles deram camisetas para essas mulheres que vocês estão vendo na foto aí, para todo tipo de mulher. Em todas as tribos é comum que as mulheres não usem roupa, a parte de cima aqui. Aí, explicaram para elas, vocês precisam usar essas camisetas no dia da visita, porque tá vindo um pessoal mais conservador lá do Ocidente, o povo branco tá vindo, os brancos estão vindo e tal. E beleza, explicaram para elas. Cara, no dia que chegou o pessoal aqui, os ingleses e tal, chegaram aqui, as mulheres tinham cortado, assim, aqui na parte do peito, 2 bolas, assim, colocado o peito para fora da camisa. E estavam esperando o pessoal lá. Porque aqui em algumas culturas, aqui em Papua Nova Guiné, quem cobre o peito são as prostitutas. E o mais engraçado, porque a gente não é que não pode usar, mas em Papua Nova Guiné a mulher usa saia, a mulher não usa calça. Mas assim, ela tem que usar saia comprida, de preferência tapando assim joelhos. Mas o peito pode ser mostrado sem problema nenhum. Então, e pra gente, assim, é uma coisa que no início, assim, pode usar saia, tem que usar saia e pode mostrar o peito, que, como assim, né? A gente tá acostumado, então, mostrar tudo. Né? Mas é que o corpo aqui, um ponto também que tem que ser lembrado, é que a pornografia, ela é crime em Papua Nova Guiné. Então não existe essa exploração do corpo feminino como se existe, por exemplo, no Ocidente, na nossa cultura. Então aqui você não tem assim a exploração do corpo feminino como algo sexual, assim. Então o peito da mulher é como você vê um cara sem camisa na praia no Brasil, assim. Não tem esse apelo sexual, né? Na maioria das vezes elas tiram a camiseta porque estão com calor, assim, tiram, se lavam, esperam secar e daí colocam camiseta. E elas usam mais camiseta por causa da gente, assim, elas acham que a camiseta é coisa de gente branca, assim, gente de fora, no caso de Papua. Tipo uma moda, né? É moda. Exatamente. Assim, isso é coisa deles. Porque a gente chega na casa das pessoas, elas já colocam a blusa. Coloca assim. A blusa que os brancos estão chegando. Mas a gente nunca falou assim, tem que colocar a blusa, jamais. Mas tipo, uma coisa que elas fazem. Elas veem que eu uso blusa, então elas colocam blusa também. A gente até ouviu uma história também lá no treinamento do mesmo Dale, a questão da saia que a Lara falou,
A gente não sabe bem o porquê aqui, algum costume que vem de muito tempo, as mulheres aqui usam saia, não se usa calça. Mulher, às vezes a Lara usa calça aqui por alguma coisa, aqui, ou a americana aqui usa, e eles já olham meio assim, tipo, não falam nada, porque a gente é outsider, né? A gente é de fora, Aham. mas já dão uma olhada. Mas a gente ouviu que nos anos 80, quando o Dale era missionário aqui, em Papua, lá na capital, não foi nem aqui numa tribo remota, lá na capital, em Port Moresby, tinha uma mulher de calça num supermercado e ela foi agredida por um policial, porque estava Que de calça. isso? Então, assim, aqui é saião. Vocês vão ver nas fotos aí, a Lara tá sempre com saia lá no pé, assim, e tal. É uma questão que eles... Então, assim, tem essa coisa, assim, se tu não quiser usar camiseta, não precisa, mas a saia tem que ser no pé. Legal. E essa foto aqui, gente, é a casinha de vocês, aqui onde vocês vivem? Não, essa não é a nossa, mas a nossa é bem semelhante a essa. A nossa é Legal. menor que essa, na verdade. Se você falasse que era de vocês, enfim. Se você... Tá, essa é a nossa. Não, tô brincando. Essa casa é para uma família que tem 7 filhos, então ela é bem grande. Não, mas eu já Um disse pouquinho que não é a nossa, porque essa é melhor que a nossa. Legal. E como é a rotina de vocês aí? Conta um pouco pra gente, né? Sobre o trabalho, Sobre o né? trabalho, o que vocês foram fazer aí exatamente e o que motivou vocês para ir. Gente, a gente teve que colocar máscara porque a gente acabou de levar uma bronquinha básica do guardinha aqui para colocar a máscara. Não tem ninguém ao redor, tá tudo vazio, mas a gente, ok, beleza, vamos lá. Conta pra gente. Falado pra ele assim, ó, sabe com quem tá falando? Não levanta essa questão aí, cara. Caraca, tô falando aqui pro pessoal de Papua Nova Guiné, me respeita, com licença, pô. Lá não tem Covid. Lá não tem Covid. Não, mas falando sério. A gente veio pra cá achando que a gente só trabalharia com as crianças. A gente, na verdade, assim, nós dois somos líderes de desbravadores. O pessoal que não está familiarizado com a palavra, desbravadores é semelhante aos escoteiros. É um trabalho voltado à criança, adolescente, a jovens e adultos, que desenvolve as áreas físico, mental e espiritual das pessoas. Então, assim, é um programa bem legal para crianças e adolescentes. E a gente tinha um projeto já lá no Rio Grande do Sul, onde a gente trabalhava com crianças e adolescentes, e a gente abria, esse não existia. E aí um dia a gente recebeu um convite, um chamado do Samir Costa, que é o presidente da IFM Brasil, né, para fazer isso em um nível mundial, para vir para cá e fazer isso nessa região aqui é chamada Janela 1040. Sim, para vir para cá e fazer isso. A gente estava com a vida super organizadinha lá no Brasil, né? Eu era advogado, a Lara era terapeuta, mas na época a gente já nem estava trabalhando mais na nossa área de atuação, porque a família da Lara ela tem uma fazenda lá na região das Missões do Rio Grande do Sul, e é um lugar grande, assim, que demanda muito cuidado, e a gente produzia soja e alface e vendia para o Brasil, afora, então a gente estava cuidando dessa parte lá, da administração dessa fazenda. E nós não tínhamos nenhuma intenção de vir para cá, de sair de lá ou de ir para qualquer outro lugar. Mas a gente sentiu que realmente a gente sentiu um chamado especial para estar aqui, que nós aceitamos. E nós viemos para cá na ilusão de que faríamos só o que a gente veio para fazer. Mas a missão é trabalho integral. Ilusão do missionário de primeira viagem, né? Exatamente. Então, assim, a gente veio para cá achando que faria só isso, mas assim, não. Aqui, a gente chegando aqui, a gente descobriu que a missão é em tempo integral. A gente acorda muito cedo, o povo acorda cedo, antes do sol raiar. E aqui, esse casal que eu comentei com vocês, são os líderes, ele são americanos, o Steven, ele é arquiteto, né? Então a gente tem um projeto de construções rolando aqui na missão, bem interessante. Estão construindo um centro de treinamento, com biblioteca, É bem legal. Que maneira. Você sabe que vai dar treinamento vai de usar saúde, alfabetização, de inglês, de tudo pro pessoal. E vai ter algumas casinhas sendo construídas também e tal. Um parênteses, porque de inglês, e a gente falou que eles falavam inglês, é porque na verdade só fala inglês quem vai na escola aqui. Quem não vai na escola não sabe falar inglês, daí fala só o gogodala. Porque Entendi. as crianças, até uns 5, 6 anos, elas só falam gogodala em casa. Daí quando elas vão para a escola, é obrigada só a falar inglês, porque os professores não entendem gogodala, porque os professores vêm de fora. Uhum. Caraca, que legal. Então eles têm...
esse treinamento é para os pais das crianças que não tiveram contato com a escola. Entendi. Ah, que Então, assim, top. eu me ocupo durante a semana aqui, por exemplo, 3 dias da semana eu trabalho nas construções aqui. Então, assim, trabalhando de tudo que eu posso imaginar de construção aí, como pedreiro, carpinteiro, ajudante, faço de tudo. Sabe, é mais servente. Eu sou mais servente, porque eu não entendo muito. Embora tenha crescido, assim, acompanhando as pessoas trabalhando com isso, eu não sou muito bom de mão de obra. Então, eu sou mais Essa é a ajudante. nossa casa. Essa é a nossa casa, ó. Ah, legal. E tá A em nossa construção? Não. agora já tá pronta, mas aí quando estava sendo feito. Na real é igual mesmo. É igual, essa parte de baixo ali é a nossa despensa, onde fica as coisas. Agora tem uma porta ali, é ali que fica a nossa coisa. É engraçado Legal. que nossa casa é a única que tem luz, energia solar. Então, Nossa. todo mundo que tem celular traz aqui na nossa casa para carregar, assim. Às vezes é muito cedo de E manhã. assim, 5 da manhã. 5 da eles manhã alguém tão já batendo. bate na porta aqui para trazer. Pode celular pra carregar. Essa é a nossa comida. Então, fala um pouco sobre esse satsai, essa comidinha de vocês. Como é que é o desafio, a questão da culinária? Porque eu vi umas fotos aí, com todo respeito, eu vi umas fotos quando vocês chegaram, agora vocês estão um pouquinho mais finos aí, hein? Vocês deram uma afinada. Bastante mais fino. Podemos afinar mais. A ideia é afinar mais. Então, esse é o sak-sak. Cara, é muito nojento. Essa é a melhor receita que a gente pode dar. Com todo respeito ao sak-sak, ele é muito nojento. Sak-sak é o nome em Pidgin. Pidgin é uma das línguas oficiais aqui de Papua. Sim. Sak-sak é o nome... Aqui na região Gogodala, eles chamam de baia ou de seigo. Mais baia. Mais de baia. Então, assim, esse preto aí é com coco dentro. Por incrível que pareça, esse é o mais gostoso. Esse é o que a gente come de Esse é o mais comido. O outro aí, Mas é o que é, tem na- o que é exatamente? Qual é a mistura desse negócio? Então, É difícil é difícil explicar. né? É assim, ó, é uma palma que cresce aqui, que eu não faço ideia se no Brasil, acho que não. Eu não acho, sei se tem. acho que só tem aqui, na verdade. É uma palma que cresce aqui, e essa palma, ela tem quase as mesmas propriedades da mandioca, do aipim lá no Brasil. Então, assim, com essa palma, eles cortam o tronco, cara, é incrível, assim, vira tipo um aipim gigante. Eles cortam o tronco dessa palma. É um serviço de mulheres. Aqui o serviço duro é de mulher. O homem, a tarefa do homem aqui é fazer uma canoa, uma casa e os filhos e cuidar da casa. É meio que o inverso da nossa concepção ocidental. Aham. Mas, enfim, aqui é o trabalho da mulher. Pescar é o trabalho da mulher, fazer Carregar seco, os litros de carregar água. água, tudo é coisa Que é Caraca. pescado, que é sofrida da mulher. Mas enfim, as mulheres vão no meio da floresta aí, e essa seigo palma aí, a palma do seigo, ela cresce, a palmeira do seigo, ela cresce perto da água. Então elas procuram um lugar perto da água, ela é enorme, tipo um coqueiro. E não tem aqui perto, né? E não tem perto da vila. Ela tem que caminhar floresta dentro dias, às vezes, para encontrar isso. Eu tenho que ir com elas, eu já combinei de ir com elas, só que eu tô... É muito longe. Daí toda vez, eu vou. Daí chega na hora, eu vou na próxima vez. Eu vou na próxima, eu vou na próxima, né? Legal. Anyway, Antes de vocês... seguindo aqui. não, antes de você seguir, só mandar um abraço aqui, ó, mande um abraço, na verdade, pro Juliano Poli, ó, grande Charles e Lara, saudades, Papua nunca mais será a mesma. Juliano Tá aqui, ó. é nosso irmão, então, cara. Abraço aí, Juliano. Nossa, aqui, ó, Bruno Anjos falando, ó, tô vendo aqui, tô acompanhando. O Diogo falou, essa live é perfeita pra mim, sou diretor de Clube dos Bravadores. Ó, teve deixa eu ver, teve um comentário aqui em cima do Pra Lá e Pra Cá, daqui a pouco vai estar com a gente, só gente bonita nessa live, aí eu concordo, aí eu concordo. Aqui é Oi Charles, aqui é o Gui, falou que tá aqui também. Então, galera, ó, se você estiver gostando dessa live, embaixo do queixo do Charles tem um pontinho de um aviãozinho, tá bom? Um aviãozinho aqui embaixo. Clica nesse aviãozinho e encaminha para os amigos, para eles assistirem. Se tiverem perguntas. E a melhor história tá por vir aí, hein? Sobre a rotina deles aí, etc e tal. E aqui embaixo também, se você tiver qualquer pergunta sobre o trabalho deles, tem um pontinho de interrogação. Aqui embaixo, também embaixo do queixo do Charles. E clica aqui e vai aparecer pra gente a pergunta, tá legal? Beleza? Vamos que vamos. Continue, parceiro. Certo. Então, as mulheres, elas fazem essa trip aí, floresta dentro. Geralmente um grupo de mulheres, elas encontram essa palmeira gigante aí. Então, elas usam machado. E é onde tem mais acidente de picada de cobra. Aqui é um lugar que tem muito acidente de cobra. Então, Nossa!
E Sim. como é que eles tratam? Então. Já respondo essa. Tá. Tá, mas, enfim, só concluindo o Seigo aqui, elas derrubam com o machado, é um trabalho pesadíssimo. Derrubam essa palmeira com o machado. Elas usam tipo um ralador gigante, assim, como se fosse ralar a mandioca, assim, pra ralar. Fazem tipo uma farinha, fazem uma mistura com a água lá, que fica tipo uma consistência de um amido. É? Igual a consistência. Esses dias eu assisti um vídeo no YouTube como fazia polvilho. Porque eu tava pensando que devia ser parecido. E é exatamente igual. Não é amido, é polvilho. Fica com a consistência de um polvilho úmido. Sim. Entendi. Seria o polvilho já pronto pra fazer a tapioca, a consistência assim, mais úmido. Aí, cara, eles fazem uns preparados aí. Às vezes eles fazem tipo uma tapioca mesmo, que é aberta, numa frigideira, igual a tapioca do Brasil. Só que mais grossa. Sim. Só que mais grossa, assim. E às vezes eles fazem esse saque-saque aí, que é um negócio que eles enrolam na folha da bananeira, que é esse que vocês estão vendo na foto aí. Botam um recheio dentro. E fica muito nojento, com cheiro muito ruim. Mas é a comida dos caras, né, velho? Então, assim, a gente aprendeu a respeitar e a comer todos os dias, praticamente, a gente come isso aí. Caraca. A baia, a comida deles de coco, que é essa preta, ela é bem gostosinha, assim. Legal. Sim, eu consigo comer de boas. Essa outra aí, que é a pumpkin baia, que é essa outra aí que é de abóbora, essa é muito boa. Essa é a que a gente menos gosta, mas é a que eles mais gostam. Essa é tipo especial pra eles. Eles fazem assim pro sábado. É comida especial deles. Que legal. E vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem outra foto aqui que eu quero que vocês comentem, que é essa daqui, peraí. Essa daqui, ó. Isso aí é eles preparando essa baia que tava no prato ali. Estavam me ensinando a fazer. Cara, que massa, que show. Mas vem cá, vocês já eram do campo aí? É que eu sou do Sul, né? Eu sou de Santa Catarina. Eu amo o Sul, enfim, sou apaixonado. Eu sei que o pessoal do Sul é até meio prepotente, né? Porque, o Sul é a melhor parte do Brasil, blá, blá. Mas realmente... Assim, é a melhor parte do Sul mesmo. O Brasil é uma coisa. Então, o que acontece? Vocês já eram ruralzão, assim? Ou vocês eram mais urbanos? Como foi essa adaptação inicial? Não, a gente estava morando no campo nos últimos 2 anos. Na verdade, eu nasci bem no interior, né? Que é Mas só nasceu. É. A gente foi criado na cidade. A gente teve... O Rio Grande do Sul tem muito campo, né? Muita parte rural. E a gente era acostumado a acampar com os desbravadores, mas nada, jamais se compara com a experiência que a gente está tendo aqui. Acho que no Brasil, a gente teve uma experiência curta na Amazônia também. Na Amazônia, lá numa... O Fábio está assistindo a live aqui. O Fábio é o presidente da UNA. Ele e a Júlia, eles estão assistindo aí. A gente foi com ele lá para ver a questão. Ele organiza missões lá para a Amazônia. Mas, cara, nem a Amazônia, no Brasil, nada se compara com a experiência de estar aqui. Porque é muito difícil estar aqui. Quando a gente esteve na Amazônia, cara, a impressão que a gente teve, a gente voltou a ter conversado, nossa, parece que os caras lá estão vivendo ainda nos anos 80, nos anos 90. Cara, aqui parece que eles vivem há 200 anos atrás. Aqui não se compara, assim, aqui não chegou nada de modernidade. Caraca. A nossa parede, ó, é um trançado, vocês estão vendo aqui, ó? Sim, eu tava reparando isso. Bem bonito. É isso que eu até ia perguntar, assim, qual é o benefício e malefício, né? Olhando por um lado que vocês já vivem num país um pouco não, bem mais desenvolvido que aí, vocês são brasileiros, você tem internet, tem acesso à tecnologia. Na opinião de vocês, vocês acham que o quanto isso é benéfico e maléfico para essa sociedade local, né? Então, a gente conversa bastante sobre isso. Na questão de humanidade deles, eles estão muito à frente da gente. Na questão de ser humano, né? De amar o próximo, de ajudar o próximo, de viver em comunidade. Aqui você não vê intriga entre vizinhos, você não vê um querendo dominar o que é do outro, você não vê alguém querendo crescer na base de outro numa empresa. Sim. Porque pra gente é bem difícil de entender. Por exemplo, se a gente vê o nosso vizinho aqui, eles passam fome, assim, eles não têm, só comem de vez em quando. Comem coco. Eles comem pouco quando a baia acaba, tem que fazer, e eles comem muito. Quando tem comida, eles estão comendo. E às vezes chega gente ali e eles servem a comida. E daí a gente sempre pensava assim, gente, mas
a gente faz almoço aqui pra todo mundo, assim, pra galera, pra nossa galera aqui, e tá passando gente, eles estão chamando. E a gente pensa assim, nossa, tem pouca comida, para, sabe? Nem que todo mundo coma uma colher de sopa de comida. Então eles têm isso, é muito legal. O senso Então, de humanidade, né? O senso de humanidade é muito cara, forte, né? Exatamente. Isso a gente está aprendendo muito com eles. A gente sempre fala, a gente não vai, é impossível que a gente volte para o Brasil os mesmos, né? Ou para onde for que a gente vá depois daqui, é impossível que a gente volte os mesmos. Mas a gente está aprendendo muito isso, assim, do ser humano raiz mesmo. Parece muito com as histórias que a gente ouvia dos nossos avós, comer com fogo de chão, sabe? Sim. É tudo muito, assim, muito precário. Isso te torna um ser humano melhor, né? Por exemplo, assim, eu quando a gente morava lá na nossa casa, no interior do Rio Grande do Sul, agora antes de vir para cá, se precisasse, se desse um problema no meu chuveiro, por exemplo, eu chamava alguém para consertar. Aqui, esses dias, quebrou a porta e eu tive que consertar a maçaneta, cara. Isso é um negócio que tem que chamar um cabelo Na verdade, não quebrou, né? Eu deixei. Ah, mas enfim, quebrou. Deixei a chave pra fora. Ai, cara. Mas enfim, aqui, a nossa casa foi eu que construí. Aqui o nosso chão é um chão de madeira, com o que eles chamam de macho e fêmea no Brasil, que é um encaixe. Eu fiz na máquina, levei na máquina lá embaixo, tem tipo um torno lá com essa fresa, foi eu que fiz. Eu vou voltar pro Brasil com muito mais disso, assim, de autossustentável, sabe? Sim. Então isso é um ponto legal. Ponto negativo. E daí eu já vou entrar na questão da cobra, que vocês comentaram muito. A saúde aqui ela é extremamente precária. A taxa de mortalidade aqui ela é altíssima. Sério? A média de... As crianças aqui são desnutridas. Mesmo que são muito grandes. A Unicef faz um trabalho muito bonito aqui, tenta fazer pelo menos, mas é muito remoto. Mas aqui não chega a fazer, né? Aqui é a gente, cara. Não é uma prepotência falar isso, mas as únicas pessoas de fora aqui somos nós. Um raio assim de, sei lá, de 1.000 quilômetros. Caraca! E aí, o que acontece é o seguinte, aqui tem muito acidente com cobra. Só um exemplo do problema de saúde aqui, né? É uma das regiões do mundo que tem mais incidentes de ataques de serpentes mortais. Né? Nossa. Aqui tem a serpente mais mortal do planeta, que é a Taipã, do interior. Ela tá aqui nessa região. E a Papuan Black, que é uma cobra venenosíssima, tem muito. Elas são, para vocês terem noção, essa Papuan Black, ela é o dobro de venenosa da Black Mouth, lá da Mamba Negra. Ela tem o dobro de veneno da Mamba Negra. A Mamba Negra é mega famosa. Sim. Mas, enfim, elas dão aqui. Cara, é muito comum. Todos os meses a gente ouve assim, fulano foi picado por uma cobra e morreu. O pai do fulano, o filho do fulano foi picado por uma cobra e morreu. É muito comum. Eles Então, não conseguem assim, produzir antídoto? Não, eles conseguem. Mas a cobra mesmo. Não, mas o problema também é que o antiveneno ele precisa ser refrigerado, ele não tem luz elétrica para manter as Então, assim, até tem no hospital de vez em quando, só que isso é uma coisa que, às vezes eles vão lá, o antiveneno não está nem funcionando mais, porque não foi estabelecido, não foi colocado em refrigeração. Então, assim, essa questão da precariedade aqui, respondendo agora da questão do ponto negativo, é muito ruim, cara. Eles aqui, como eu falei, eles vivem há 200 anos atrás. É muito precário mesmo. Tem gente na vila que ainda lembra o gosto de carne humana. Eles eram canibais até 1975. Que isso? Então, assim, é muito antigo as coisas. Aqui é tudo como se estivesse num século passado. Assim. Gente. Não, a gente era canibal porque a gente matava só os inimigos, tipo, não comia os vizinhos. Mas beleza. Aí, imagina, se isso virar moda no Brasil, né? Metade do país está extinto, né? Mas o primeiro missionário que chegou aqui, eles mataram, comeram a carne e as roupas. E os calçados. E os calçados e tudo. Meu Deus. Isso em 1930 e pouco. Eles sempre contam isso. Eu sempre pensar que bom, né? Que não é mais... Fala assim, é uma ótima mensagem de boas-vindas, né? Comer o primeiro missionário que esteve aqui, nós somos missionários, olha que bacana. E o senhorzinho, ele até faleceu uns meses atrás, aí, o Old Thomas, ele era um que lembrava ainda do sabor da carne humana. Ele gostava de uma carne humana. Não, ele morreu com 101 anos de idade aqui na vida. Caramba. Tudo bem. E antigamente eles moravam em
Depois a gente fala dos long tá. house. Mas, enfim, só para concluir essa parte do canibalismo, ele falou que a carne de gente branca era mais gostosa. Era mais macia e mais doce. E aí ele falou assim, legal. Então visitou ele mais. Meu Deus do céu, cara. Aí o seu lado humano, né? Assim que ele morreu. Ainda bem que esse velhinho morreu. Eu falei pro Charles, agora morreu. Acabou a história dos canibalismo. Meu Deus. A Lara puxou esse assunto aí bem legal. Essa questão da Seyd Genama. Seyd Genama, essa palavra é em Gogodala. Seyd Genama. Seyd é long, grande, e Genama é casa. Então, assim, a long house. Todas as vilas, até 1975, toda a vila morava em uma casa só. Tipo, é uma história muito parecida com a dos tupinambás brasileiros, que são os índios da costa que encontraram Cabral, os primeiros índios lá em 1500. Eles moravam em casas grandes também, e eles também faziam rituais antropofágicos, eram canibais. Cara, é muito semelhante, assim, a história entre os nativos, e isso nos faz pensar muito sobre também a questão de ter um criador em comum. É impossível que não haja um nome em comum entre os povos, porque é muito semelhante às histórias do povo, né? Mas eles têm muitas ainda... eles têm muita herança ainda de terem morado, das vilas, da vila toda morar junto com eles. Por exemplo, quando a gente sai aqui... Moravam os homens numa... Essa casa tinha 3 pavimentos. 3 pavimentos. Embora fosse uma casa de palha, assim, e de madeira, era muito forte e tinha 3 pisos, 3 pavimentos. Aí, então, no primeiro de baixo lá, no primeiro piso, morava só homens. Então, é uma cidade bem machista. Só os homens moravam na parte de baixo. As mulheres ficavam meio isoladas. Então, as mulheres moravam no segundo piso com as crianças e os adolescentes. E no terceiro piso, lá em cima, ficavam os animais que eles caçavam, mas não matavam, que eles deixavam vivos para quando forem comer. Né? Então, assim, isso ensina algumas coisas sobre a cultura Gogodala contemporânea. Por exemplo, eles são uma comunidade ainda misógina. Então, assim, a mulher ainda é segregada nessa cultura aqui. A mulher apanha, por exemplo, não é crime aqui bater na mulher. Caraca! Né? Sim, mas o olho da Lara tá inchado porque um inseto bateu, tá? Não foi você que entrou na onda, não. Não. Esses dias chegou uma mulher que aqui a gente presta socorro, a gente empresta o barco da missão para eles irem para um hospital, que fica 1 hora e pouco de barco com motor. E daí ela chegou, não conseguia ficar de pé, eu acho que provavelmente ele ficou. Ela quebrou o foco. Quebrou a coluna. E daí eu comecei a questionar, eu fiquei muito assim, mas quem bateu nela? Foi o marido dela. Mas por que ele bateu nela? E os vizinhos não viram? E daí eles começaram, não sei. Ninguém sabe de nada. E porque a gente, eu não quero perder isso, assim, mas eu sou muito assim, o que aconteceu? Vamos chamar a polícia, vamos fazer alguma coisa. E eles, não mas sei. Aqui nem crime é. Bater em mulher, bater... ano passado. Virou? Em 2018 virou crime. Anyway. Mas assim, o crime mais continua normal. Aqui, assim, por exemplo, a gente tá dormindo à noite, a gente escuta uma gritaria, às vezes, no vilarejo aqui, bem pertinho aqui de casa. Marido batendo em mulher, ou batendo nos filhos, ou... Virou crime na capital. E é bater mesmo, cara. É bater de facão, bater de cabo puxada. Meu Deus! É bater pra matar. A mulher foge, ou alguém entra no meio da briga. E a gente, esses coisas tá pensando assim, por que vocês não vão e não fazem nada? A gente é outsider. Aqui. Sim. A gente é de fora. É fora. Se o missionário se interrompe alguma coisa deles aqui, a gente pode botar a perder todo o projeto. Todo o projeto de 30 anos que está funcionando aqui. Já aconteceu mais de uma vez os missionários tomarem partido em alguma coisa e serem mandados embora na hora. Eles não matam o missionário, mas vai embora em 3 dias, onde a gente vem aqui, mata e bota fogo na casa. Então, assim... E ainda vai comer vocês. Não. Então, assim, embora aqui a nossa vila seja muito pacífica... eles são mais pacíficos. O povo Gogodala é conhecido por ser pacífico. No passado, aí tem até uma questão. No passado era um dos povos mais violentos do Papua Nova Guiné. E depois da colonização e tal, se tornou um povo extremamente pacífico. E, assim, aconteceram alguns incidentes, como eu falei aí, com missionários, mas nunca aqui no Projeto Gogodala. A gente tem alguns amigos de outros projetos, inclusive uma brasileira que era casada com um americano, que era de outro projeto, casada com um americano, era de outro
projeto aqui na rua e tiveram que evacuar por uma questão ridícula. Porque eles estavam no barco e descobriram que tinha uma criança no barco deles sem o colete. E a companhia aqui, a EFM, a gente tem um contrato de seguro de saúde, onde todas as pessoas que viajam com a gente no barco têm que usar o colete salva-vidas. Sim. E o cara parou o barco, o líder do projeto, que era o esposo dessa brasileira, americana, e você sabe como é que é o americano. Então, ele não tem o nosso rebolado, né? O americano é sim, sim, não, não. E aí o americano parou o barco e falou, não, você vai descer, tá sem colete, desce. Pois no outro dia eles receberam uma carta em casa dizendo, ó, vocês têm que ir embora e aí uma semana, ou a gente vai vir, vai matar vocês a golpes de facão, e vai botar fogo na casa de vocês, vai destruir o projeto. E eles foram embora. Mas, Gente. então, assim, Tem uma... Vai lá. Por que eles pararam com o canibalismo, né? Eu acho que alguém que gosta de comer carne humana mandou aqui uma mensagem. Por que eles pararam? Qual foi o... Então, foi quando os missionários chegaram aqui. Quando começou a ter missão ocidental aqui, eles começaram a ensinar para o povo essas questões de parar de comer carne humana, de algumas outras questões mais ocidentalizadas, assim, foi aí que se parou. Até que em 1975, quando o país se tornou independente, né, agora Papua não é mais uma colônia da Inglaterra, aí é lei mesmo, e pelo menos assim, pelo menos aqui por exemplo, no Godala, a gente sabe que pelo menos há uns 30 anos que ninguém mais come carne humana. Que a gente saiba. Entendi. Gente, a gente falta 15 minutos para o final da nossa live. A gente está aqui com alguns comentários de algumas pessoas. Ó, o Pedro acordou para ver a tia Lara e o tio Charles aí, a Júlia falou. O Pedro acordou. Inclusive tem uma pergunta que eu quero que vocês respondem rapidamente, que foi aqui em cima, ó. Sobre que a palavra perdão não existe no vocabulário daí, e a expressão Deus não pendura mandíbulas se tornou o significado de perdão para eles. Conta mais pra gente sobre isso. Sim, no dialeto gogodala aqui, várias palavras não existem, né? Perdão é uma delas. Não existe, por exemplo, com licença, por favor. Repete, por gentileza, deu uma travadinha. Sim, com certeza. Existem várias palavras que não existem no dialeto gogodala. Várias palavras de tratamento não existem. Por exemplo, por favor não existe. Então, uma língua do mato, né? Eles falam que o Gogodala é uma bush language, é uma língua bem primitiva, assim. Então, assim, eles não têm muita coisa refinada, assim, né? Mas por que tem esse ditado e por que o perdão não existe? Eles eram os headhunters dessa tribo aqui. Eles eram os caçadores de cabeça. São bem famosos até. Então, Cabeça assim, de qualquer coisa? Cabeça humana. Ah. Então, o que significa? Por que eles eram os headhunters? Por exemplo, tinha uma batalha aqui, isso no século passado, claro, né? Então, assim, eles iam invadir um local. Então, eles matavam os líderes, os guerreiros, não matavam mulheres e crianças, matavam os guerreiros e cortavam a cabeça. Isso era um símbolo de poder. E eles não voltavam atrás dessa decisão, não existia perdão para os Gogodalas. Se você está em batalha contra um Gogodala, você tem que aceitar que a sua sentença é a morte, no caso de ser abatido pelo Gogodala. Porque eles são grandes, né? Os papuases, em geral, o povo de Papua, eles são um povo pequeno, um povo baixinho. E os Gogodalas, eles são um povo grande. Então, assim, eles eram guerreiros implacáveis, assim. Então, assim, o perdão deles era cortando a cabeça. É daí que vem esse ditado. Né? Mas até hoje, se tiver uma briga feia na vila e alguém mata outra pessoa, a família da pessoa que morreu pune a família olho por olho, dente por dente. O payback, né, que é o pagar de volta, que é o revidar, a vingança não é aqui em Papua Nova Guiné. E vem cá, só não terminar a linha de raciocínio, pode terminar aqui. Eu tenho uma pergunta relativa a isso. Não, o que acontece é que, por exemplo, assim, se alguém mata alguém da sua família, por exemplo, você tem o direito, por lei, de ir lá e matar alguém da família da pessoa, ou matar a pessoa. Caraca! Ou olho por e a polícia vai junto para garantir que você vai matar só um. Meu Deus! Você tem duas opções. Ou você vai lá e diz assim, ó, eu quero que você me pague, sei lá, 100 mil quinas, que é o dinheiro deles aqui. Se a pessoa não tem 100 mil quinas para pagar ou não tem de onde tirar, você pode matar a pessoa. E vem cá. Tá, mas beleza.
vocês como cristãos e vocês são missionários, porque querendo ou não, o cristianismo ele prega essa questão do perdão, questão da, né, uma apresentação de que um Jesus Cristo, Deus que morreu pela humanidade. Como achar esse equilíbrio entre a missão de vocês, que é o cristianismo, e respeitar uma cultura como essa, um olho por olho, dente por dente? É complicado. Então, assim, é interessante sua pergunta e boa. Teve um caso aqui que aconteceu, até a gente postou lá na página, não faz muito tempo, foi mês passado. Aconteceu uma briga aqui na vila, no sábado à noite. Geralmente no sábado à noite acontecem as brigas porque eles bebem, né? E a gente não estava aqui, a gente estava acampando com os desbravadores, e a gente voltou, tinha acontecido já a briga e o cara já tinha morrido. Um dos participantes da briga tinha morrido a golpe de facão e barra de ferro. Uma morte Que isso! E aí acontece que a gente tem amigos nas duas famílias, nos dois clãs. Então, assim, a gente fez uma sessão de mediação, assim, muito complicada, assim, com as duas famílias, porque além de ser cristão, a gente, até respondendo uma pergunta de alguém que fez ali, a gente é adventista do sétimo dia. Já tem outras religiões cristãs aqui, já trabalhando também, inclusive até mais tempo do que a igreja adventista, mas aconteceu um sincretismo aqui, eles misturaram as religiões, né? Então, assim, eles misturaram o animismo, que é a religião pura de Papua Nova Guiné, com o cristianismo. E o que a gente tenta pregar aqui? A gente não veio aqui para mudar a cultura de ninguém, a gente não veio aqui, os antropólogos até, eles costumam não gostar dos missionários religiosos, né, porque vão lá para mudar a cultura. Essa não é a nossa intenção, a gente não veio aqui para mudar a cultura deles, não veio aqui. A gente veio aqui para mostrar um estilo de vida que também é viável, né? Baseado no amor, na ajuda mútua, muitas coisas que eles já têm, mas tentar tirar um pouco dessa questão da violência, porque já estamos também no ano de 2020, né? Sim. Sim. Coisas que não cabem mais também. Inclusive, nós somos adotados, né? Não, a gente a gente não veio aqui, não, a gente é crente, não nos fale de cultura, não, a gente entrou aqui na cultura, eu faço parte de um clã, a Lara faz parte de outro, somos parte do povo Bobodala. Que legal. Tem que chamar o nosso pai e nossa mãe. Eu tenho pai e mãe, tá? Não tem pai e mãe Bobodala. Não, mas a gente chama por de pai, de mãe. Tem que chamar de mamãe, de papai, esse aqui é meu irmão mais velho, eles vêm aqui e falam, seu pai tá aí, eu tenho que ir lá, tenho que dar oi pro meu pai, Mas aí respondendo a sua pergunta de como que a gente, como cristão, como é que a gente resolve esse tipo de coisa? Né? O cristianismo é um movimento que se originou em Jesus. Embora hoje tenha... o cristianismo está misturado com política, o cristianismo está misturado... virou pauta política, principalmente no Brasil, né? Isso não é cristianismo. Tá? Se tem alguém assistindo aí pensando que existe político cristão ou não cristão, não sei... Gente, cristianismo é seguir o exemplo de Jesus. Jesus era amor, amava apenas. Apenas. Não tem assim, eu amo você desde que você seja branco, ocidental, você seja hétero, você seja... Não, cara. Jesus, estude, né? Sim, então, sim. assim, a gente está aqui para isso, certo? Para mostrar um amor para eles, que é possível, que existe. Então, assim, a gente começou a conversar muito com eles quando aconteceu a situação da morte no mês passado, porque a primeira reação deles é, payback, vamos lá e vamos matar alguém. Só que isso geralmente inicia uma guerra, não para por ali. Sim, alguém sim. vai lá e mata alguém da sua família, alguém volta e mata, alguém volta e mata, daqui a pouco tem um grupo de gente matando, né? E aí, cara, a gente foi primeiro num grande amigo nosso de uma das famílias, conversou com ele bastante sobre isso, é um cara que vem aqui na igreja que a gente tem aqui na vila. Depois a gente foi num outro que também vem, e a gente falou pra ele assim, cara, vocês fazem parte de uma mesma comunidade conosco. Né? Sim. Embora tenha isso, que é uma payback, vocês matam. Você odeia o fulano? A gente fez eles pensarem, a gente não deu a resposta pra eles. Você odeia o fulano? Não, eu não odeio, eu gosto dele. Aí eu fui no outro e perguntei pra ele, cara, tu odeia? Você tem medo pra matar alguém da família do fulano? Não. Vocês tinham alguma coisa a ver com a briga que aconteceu? Não, foi uma briga isolada. Foi fulano, tava bêbado, brigou com o ciclano, tava bêbado, e eles acabaram se matando. Eu falei, gente, então por que vocês estão organizando já uma força aí pra ir lá e queimar a casa do outro que não tem nada a ver? E aí eles, cara, sabe que é verdade? E aí eles foram conversando, não deu em nada. Né? Que bom, e aí, assim, cara. a gente não acha que a gente tá aqui, que a gente é salvador da pátria, que a gente vai mudar uma cultura milenar. Mas assim, se a gente puder salvar uma vida de um payback, vale a pena. Sim. Cara, que Se a gente puder sensacional. salvar...
é mais ou menos por aí. Sensacional. Brother, a gente tem mais 8 minutos, brother and sister, nós temos mais 8 minutos de live aqui. Só um comentáriozinho aqui, ó. Tem um. E aí, mano, velho, estamos acompanhando a live aqui com muita saudade de vocês. Um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul. Tchê, Igor e Moni. Aí, ó, o gauchada acompanhando aqui, hein? Tá, irmão? Legal. Legal, tem irmão? Legal. Show de bola. Cara, então, vamos lá. Nesses últimos minutos, eu queria muito que vocês falassem sobre quem é a Lara e o Charles antes da missão e durante, e o que serão depois, se caso voltarem ao Brasil. E também comentar um pouco, porque tem uma galera que assiste aqui nossas lives que tem interesse em fazer trabalhos voluntários e missionários pelo mundo, né? Então, já deixa a mensagem final e desde já quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. Sim. A gente quer ter um segundo episódio com vocês aí, bater um papo melhor sobre essa questão dessa missão transcultural, talvez entrar em algum assunto, outros detalhes, né? E desde já agradecer, gente. Nossa, sério, de coração, muito, muito obrigado por ter acordado cedo, 3h30 da manhã para estar aqui com a gente. Sério, de coração, muito obrigado. Não, o prazer foi nosso, cara. Muito obrigado pelo convite. Você sabe que assim, a gente tem recebido vários convites para fazer live, mas aqui a nossa internet é muito precária, né? Essa é a primeira live que a gente está fazendo. Cara, assim, me senti honrado, hein? Senti honrado. Não, cara. Não, que isso, cara. Foi um prazer. E a gente perdeu esse boom tecnológico aí das lives, né? Porque a gente estava aqui, então a gente não sabia nem como é que fazia live. A gente teve que perguntar. O Agnes aí explicou pra gente como é que fazia pra entrar na live. Não sabia nada. Legal, cara. Live nenhuma até então, né? Mas enfim, só para finalizar então, eu vou responder por mim, a Lara depois acho que... Pode responder por nós, mas a gente tem 6 minutos. Uma só carne, né, e tal. Não pode falar isso muito aí, uma só carne, o pessoal já vai achar que é carne gostosa e tal, né? Não dá pra não querer comer. É verdade. Né? Mas, cara, a gente é outra. Nós somos outras pessoas. Se pudesse ter um antes e depois, assim, principalmente por mim. A Lara já era uma pessoa muito boa antes de vir pra cá. Ela queria muito fazer missão e tal. Eu nunca quis. Eu tinha uma vida planejada no Brasil para pelo menos os próximos 10 anos, planejadinha, ano a ano, assim. Sabia tudo que eu ia fazer. Eu era uma pessoa que nunca quis ajudar ninguém na vida, nunca fui um grande cristão, assim, tinha minhas crenças, mas nunca fui muito praticante das coisas que eu acreditava. Sempre fui uma pessoa que fez muita coisa errada ao longo da vida também. Enfim, foi uma caminhada de amadurecimento que chegou ao ponto da missão, né? Então, assim, o que eu posso dizer é que a missão é como se fosse uma prova de fogo. Existe ainda o trabalho dos ourives. Os ourives, eles pegam uma peça bruta e eles colocam no fogo e moldam lá uma aliança, uma peça de ouro bonita, né? Eu diria que a missão, ela é como se fosse um trabalho de ourives, assim. Ela bota você no fogo e é impossível que a gente volte para o Brasil, que a gente volte para qualquer outro lugar da forma como a gente chegou aqui. Isso é impossível. Pelo sofrimento que a gente passa aqui, pela abstinência de tudo que nós temos aqui, as privações que a gente tem aqui, só isso já seria suficiente para fazer a gente voltar diferente ao Brasil. Com outras prioridades, né? Outras perspectivas e prioridades, né? Exatamente. Mas não fosse isso, tem a questão também espiritual, né? Que eu, pelo menos, eu posso dizer isso pessoalmente, a minha vida foi transformada espiritualmente aqui. A gente precisa ter uma dependência de Deus aqui que eu jamais tive no Brasil. Embora fosse cristão e me dissesse sempre cristão, nunca tive uma experiência tão pessoal com Deus e com o sobrenatural, com o eterno, quanto eu tenho aqui. Porque aqui a gente vê, cara. A gente vê o sobrenatural agindo, a gente ouve histórias, a gente vê coisas aqui que a gente sabe que não fazem parte do mundo natural. Então, assim, a nossa dependência de Deus, ela é muito grande aqui. A gente precisa estar lado a lado com Deus todos os dias na nossa casa, orando por nós, pelos outros, pela saudade que a gente tem dos outros, da família também. Então, assim, essa questão interna, ela mudou completamente, diferente em relação a isso. Ai, que lindo. Olha, a gente vai acabar aqui, a live vai acabar agora, mas muito obrigada. De novo pra gente conversar. Pessoal, olha só, tira foto aí, quem tá assistindo, tira print da tela, a gente tá sorrindo, tá? A gente tá sorrindo.
Ó, tira um print aí, marca o Transculturando, marca o Tio Igor, fala pra aí. Essa live foi sensacional, se você gostou realmente, tá bom? Casal, vocês são bênção, vocês são luz, continue sendo assim. A missão, ela transforma a gente em pessoas melhores. Se você tá aqui assistindo, olha o exemplo desse casal. O cara realmente, ele... Nem era a praia dele esse negócio de missão transcultural. Olha o que o cara se transformou, entendeu? Então, assim, se abra para os milagres de Deus para sua vida, permita e aceita o chamado de Deus, que muitas vezes ele está te chamando para ir para um lugar como esse, mas você está com medo, ou não tem coragem, ou não tem dinheiro, mas Deus é o Deus do impossível, e olha o que ele está fazendo na vida desses dois aí, tá bom? Novamente, casal, Deus Muito abençoe. obrigada. Muito obrigado, tá? Um beijo. Muito obrigado. Fiquem com Deus aí. Um abraço, beijo pro pessoal que está assistindo. Eu vi meus amigos, família ali. Beijão, pessoal. Beleza? Beijo. Gente, a gente vai entrar em live, live daqui a 5 minutinhos, com pra lá e pra cá. O casal tá lá na Tailândia, nossos parceiros, amigos. Não percam, tá bom? Então já dá um pausezinho de 5, 10 minutinhos, a gente já vai entrar de novo. Casal, fala uma palavrinha da língua local aí pra gente, pra se despedir. Boa noite. Ok, cera na pizza. Cera na pizza! Gostei da palavra, cera na pizza! Cera na pizza! Gostei! Beijo. Tchau, tchau! Um abraço.